Estado de coisas inconstitucionais e o sistema penitenciário brasileiro. Esse é o tema de uma palestra que vai ser realizada no próximo dia 9, aqui na UESB. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o advogado Caio Nascimento. Caio, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Cris. Seja bem-vindo aqui à UESB Notícias. Muito obrigado. E quando foi que a organização chegou a esse tema, Estado de coisas inconstitucionais e o sistema penitenciário brasileiro? Na verdade, a questão penitenciária brasileira está sempre em voga, né? Porque é um tema de segurança pública, e a segurança pública, com certeza, é uma das maiores preocupações da população em geral. Viver bem, viver em segurança em sociedade, eu acho que é algo que está na mente de todo cidadão que pensa sobre sua qualidade de vida. E essa questão Estado de coisas inconstitucional, especificamente, surgiu, na verdade, com uma decisão recente do Supremo em 2015, uma medida cautelar na chamada ADPF 347, ou seja, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um tipo de ação judicial em que o Supremo se viu como mediador quanto a alguns conflitos penitenciários brasileiros. Aí surgiu essa técnica decisória, né? Técnica de decisão dos juízes, para poder solucionar, o judiciário dar a sua resposta à problemática penitenciária que vivemos hoje no país. A que público é dirigida essa palestra, doutor? O público em geral, um público técnico, porque tem um tema técnico, uma técnica de decisão, e o público da nossa comunidade conquistense. Porque, como eu disse, diz respeito à segurança pública, a forma como vivemos, a forma como as penitenciárias têm punido os homens que pertencem à sociedade. As penitenciárias têm servido a seu propósito ressocializador, uma das provocações que eu pretendo lançar aos estudantes e à nossa comunidade. Então, para adiantar, como é que o senhor avalia a atual situação do sistema penitenciário brasileiro? A situação hoje é crítica. Inclusive, os noticiários, volta e meia, apresentam as rebeliões com assassinatos em massa que acontecem dentro das penitenciárias. A penitenciária hoje brasileira não cumpre o seu papel retoricamente enunciado de ressocializar o homem. Na verdade, nós temos servido hoje como escolas do crime. As penitenciárias fazem com que o pequeno criminoso que lá ingressa saia um especialista nas artes criminosas, né? Porque hoje o Estado está ausente nas penitenciárias, elas são dominadas por facções e tudo isso, demonstrado pelos números, tem evidenciado uma situação crítica e que a sociedade não tem conseguido responder satisfatoriamente. Doutor, na sua opinião, qual seria a saída, ou talvez as saídas para esse problema do sistema penitenciário brasileiro? Porque a gente sabe, como o senhor bem disse, a intenção seria ressocializar, mas infelizmente acaba acontecendo o contrário. Sim. Na verdade, a solução ela passa assim, por questões múltiplas e complexas. Não tem uma palavra fácil que eu possa anunciar que carregue a solução, né? Mas como a questão penitenciária, a questão da execução penal, ela acaba estabelecendo a responsabilidade para os três poderes, eu concordo com o Supremo, quando ele diz lá na DPF 347, que a solução passa por um melhor diálogo institucional entre os poderes, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que é isso, diálogo institucional? É fazer que os poderes se comuniquem melhor, que o Legislativo, na hora de estabelecer as penas e os crimes, tenha em mente medidas de despenalização, tenha em mente que encarcerar o pequeno criminoso não é adequado, e os juízes, na hora de assinarem com as suas canetas as suas sentenças, também compreendam o anseio do legislativo, não tenham em mente só uma ideia punitivista, né? A despeito de, às vezes, a lei prevê uma despenalização, mas os juízes muitas vezes são duros a despeito dela, que acham que deve prender a qualquer custo. Igualmente o executivo, porque precisamos de medidas orçamentárias. Mas assim, é dito por aí que preso não rende voto. Então, veja que existe uma questão política, não é só jurídica, tem uma questão política, econômica, orçamentária, né? O Supremo buscou solucionar a questão orçamentária, porque nós temos o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, criado por uma lei da década de 90, a Lei Complementar 78, de 94, que é um fundo com diversas dotações orçamentárias para os presídios. E esse fundo estava contingenciado, o Supremo resolveu liberar esse dinheiro para melhorar o orçamento, porque o orçamento penitenciário é o último a ser pensado, né, nas nossas políticas públicas, né? Doutor, quem está acompanhando agora essa entrevista e gostaria de participar da palestra, como deve proceder? A nossa palestra será na Sala 3, no módulo 1, às 9 horas, dia 9.
É só chegar lá que nós estaremos aptos a recepcioná-los, né? Um tema muito interessante e estejam convidados. Ok, doutor. Muito obrigada por sua participação Obrigado, no SB Notícias. Cris. Muito boa tarde a todos. Boa tarde também. Bem, o SB Notícias fica por aqui. Outras informações você confere na nossa próxima edição, nesta quarta-feira, ao meio-dia. Uma boa tarde para você.